Marcos Vinícius, gostaria que falassem dos fatos e mitos que existem no aquarismo marinho. Cara, fato, assim, é bem genérico, né? Mas vamos falar o principal aí. Fato é que dá para tocar aquário de várias maneiras, apesar de tu ter uma coluna, sei lá, uma espinha dorsal basicamente igual para todo mundo, né? Que são a qualidade de água, qualidade de luz e parâmetros de água, né? Água de qualidade ali. Mas, cara, tu pode alcançar esses objetivos da melhor forma possível. E para ser bem sucinto, cara, mito, foge, cara, de pessoas que são donos da verdade e que te vendem a ideia que só dá para tocar aquário de uma forma. Né? Eu acho que isso é uma puta de um mito e tem gente ainda que sai dessa prerrogativa aí que só o jeito dela que funciona. Então, cara, se eu puder dar um feedback em relação é isso aí. Para não ficar tipo, o centauro é o mito do aquarismo. Não sei vocês aí, se querem falar alguma coisa? Isso e tudo. Posso gastar 2 minutos? Vai lá, Paulinho. Tamo junto aí, cara. Eu acho que Fatos e Mitos é quase que um livro do aquarismo. Quase que um livro. Porque aquarismo marinho é um monte de gente muito aplicada, que estuda e tudo mais, e todo mundo começa a compreender esses sistemas, começa a saber fazer dar certo. Eu não acho simples, eu acho relativamente complexo, eu acho super legal as pessoas aprenderem a fazer isso. Mas qual que é a dificuldade? É uma coisa que se ganha muito com experiência, ao longo de anos, que com paciência a pessoa vai aprendendo, tentativa e erro, aprendendo com os erros de outras pessoas. Mas a maior dificuldade nossa é ter humildade de compreender que nem tudo que a gente acredita ser muito verdade. Uma pessoa mostra um aquário maravilhoso, isso não é uma evidência de que ela sabe toda a natureza que está por trás daquilo ali. Ela sabe muito bem cuidar de um aquário. E eu acho que mitos, a gente tem mitos demais. A gente deve estar aberto a informações, porque eu vejo mito todo dia dentro da aquário. Talvez assim, os mitos relacionados à ictio sempre foram fortes demais, a gente está conseguindo vencer eles, achar que ictio e parasita existe em todo o sistema. O mito sobre a coloração dos SPS, que a gente consegue deixar a espécie muito bonita e tudo mais, e a gente acha que é um mito muito forte, assim, cor é saúde, porque a ciência não fala isso, que cor é saúde. Eu diria que cor é bonito e a gente gosta. É um tema que a gente já voltou nele várias vezes, que não quer dizer que a gente não precise de ir atrás de cor no nosso aquário. A gente só não precisa de ter a nossa percepção obnubilada, assim, a nossa percepção obscurecida pela visão de que a gente tem certeza do que é melhor para esses animais. Tem muita publicação sobre cuidado de corais, de acróporas, sobre o que é bom, o que é ruim. E essas publicações são voltadas para a natureza, para o risco de perder nossos corais e tudo mais. E a diferença entre o que se publica e o que a gente acha que é verdade é absurdamente distante, é um vale. Então a gente deve saber conciliar essas duas informações. Uhul! Que isso? Ó! Algum maluco aqui participando da live. Então a gente deve saber valorizar quem tenta conciliar também essas informações para a gente compreender melhor o que a gente acha que é muito verdade e o que, na verdade, não é. Na verdade, é uma certeza da nossa bolha. E a nossa bolha somos nós, aquaristas, não só aqui no Brasil, mas também mundial. E a gente vê mito todo dia. Outro dia eu vi um mito bobo,
mas repetido diversas vezes. Eu até deixei um comentário sobre esse mito lá no Rift to Rift. Tem gente que às vezes está iniciando, não sabe nem o que é parasita, quais são as doenças e tudo mais. A gente começa a se aplicar, entender os detalhes de cada um. E aí a gente entra naquele efeito Dunning-Kruger, que a gente começa a entender um pouquinho e a gente acha que a gente sabe demais. E no Rift to Rift, por exemplo, eles estavam comentando lá num dos principais tópicos de amilodínio, do veludo marinho, o odínio. O pessoal falou, o odínio ele até consegue sobreviver no aquário um período sem peixes, porque ele é um dino flagelado e aí ele usa a luz e faz fotossíntese. Isso é um mito absurdo. Existe até artigo de aquarismo, você entra assim, você tem até a impressão de que é um artigo científico, mas não é um artigo científico, não está numa revista indexada, não. Mas são as bobagens que a gente repete. E a gente repete, às vezes, tendo certeza demais. O amilodínio, ele não tem aparato fotossintético, apesar de ser um dino flagelado. E entre os dinoflagelados existirem muitos que têm aparato fotossintético. Então, não, ele não tem a menor capacidade de obter energia através da luz. Esse mito ele é lei. Está lá no repetido diversas vezes. E aí um monte de mito. Moreia pode ter ítio? Eu não tenho certeza da resposta dessa pergunta. Mas quem já respondeu essa pergunta diversas vezes, em termos mundiais, respondeu essa pergunta baseado no que se acha. Então, eu digo assim, pessoas como o Humble Fish, que é uma pessoa muito envolvida com doença lá no Rift to Rift, ele respondeu, não, pode. Inclusive, você não pode tratar com cobre, nem com hipossalinidade, você trata ali com cloroquina. E esse mito apareceu de pessoas que achavam que tinha moreia e que ela, por algum motivo, estava doente. Não se documentou, não tem uma foto de uma moreia com lítio. E eu perguntei para o Humble Fish, que é a pessoa que levou essa crença universal, de onde que ele tinha tirado essa informação, para entender qual era a verdade nisso. Repetindo, não digo que seja impossível, eu digo que a minha resposta é que eu não sei se ela pode ter. Mas a resposta do Humble Fish foi, a melhor publicação, a melhor evidência que eu achei foi essa publicação que documentou uma moreia que chama Wolf Eel. A Wolf Eel não é uma moreia, ela tem o nome de moreia. É igual a gente achar que a orca, a baleia assassina, é baleia, ela é um golfinho. Então ele falou, já que essa baleia assassina tem essa doença, as outras baleias podem ter. Mas ela não é baleia. E aí o mito vai passando no passado e ele vira lei. Então eu diria que o número de mitos no aquarismo, quando a gente pensa, tudo que a gente tem certeza absoluta de como funciona, fecha a nossa visão. E sempre que alguém levanta alguma questão, principalmente alguém que seja de outra área, levanta alguma questão sobre isso, a gente deve receber isso de coração. Não deve falar, não, esse cara não sabe o que ele está falando. Principalmente se ele tem. Eu digo um exemplo, é Miguel. E Miguel é excruciado por muita coisa que ele fala. E eu andei tendo algumas discussões com ele, discussão assim, científica, de informação sobre algumas doenças. O nível de busca científica que ele tenta procurar para algumas doenças é incrivelmente profundo. Não é o que a gente está acostumado a fazer no dia a dia. Não é entrar no fórum, no Rift to Rift, ver o Humble Fish, ver uma pessoa que tratou aquela coisa 1 milhão de vezes e deu certo. Não. Ele está no nível quase molecular. Recente um mito, última observação, último mito bestinha, mas é interessante que eu estava conversando com ele de duas praguinhas que a gente tem no aquário,
que são as planárias. Tem muita planária, tem muita coisa que é planária, tipo Acropora eating flatworm, Euphilia eating flatworm, elas são planárias. Mas sabe aquilo que a gente chama de planária? O aquarista mais novo, ele não conhece nem o que é planária. Aí você começa a estudar, e você vê em detalhes que tem alguns tipos de planária. Aí você vê a guaminoa, a convolutriloba, as planárias. A convolutriloba é até mais comum, aquilo que a gente chama de planária. Você sabe o que? Ela não é planária. Aí, ó. Ela é uma acela, é um aquelomorfo, acelomorfo. Isso é uma classificação de filo diferente. Para quem não tem ideia de classificação, a gente classifica os animais, os seres vivos, em reino, filo, classe, ordem, espécie, e família e espécie. Reino, filo, classe, ordem, família e espécie. Essa é a classificação básica. Entre eles existe subordem, subclasse, subespécie e tudo mais. Subdivisões. Então, a classificação mais básica que a gente tem é reino, depois vem filo. Bichos que são de filos diferentes, ou seres vivos que são de filos diferentes, eles são muito diferentes. A natureza deles é completamente diferente. Eles se diferenciaram milhões e milhões de anos atrás. Eles não têm parentesco. E a cela e planária são dois bichos completamente diferentes. E eu estava ali num conflito, eu estava ali discutindo com ele, a gente pensa em ideias que a gente pode mostrar depois em vídeo e tudo mais, e coisas que a gente fala, será que vale a pena eu explicar? O trem já está tão arraigado, que será que nem vale a pena eu explicar? Porque se eu falar que é uma cela, a pessoa não vai nem entender do que eu estou falando. Às vezes ela não sabe nem de que é planária que eu estou falando. Quanto menos eu falar que planária não é planária. Só que a verdade é que é um mito gigantesco. Então, esses mitos, eu que tenho o interesse de tudo que se questiona, tentar buscar a melhor fonte de informação e, de preferência, fontes de informação repetidas, científicas, artigos, em revista indexada, coisa que gente que estuda aquilo para valer há muitos anos está dedicada, a gente vê que aquarismo, eu diria que aquarismo marinho é um conjunto de mitos que faz com que um aquário dê certo. É só mito que a gente tem, um atrás do outro. Pode crer. O Paulinho agora deixou mais confuso a galera que está na dúvida. Eu baguncei a cabeça de todo mundo. Mas foi massa, foi massa.